Sejam todos bem-vindos a esta nova conferência. Hoje iremos explorar um tema muito interessante e essencial: a importância de aprender a não nos identificarmos com as circunstâncias da nossa vida diária, e a importância de abandonar o hábito de criticar os outros. Superar esses dois erros tão comuns, a identificação e a crítica, nos ajudará a garantir que a consciência que estamos despertando por meio do trabalho interior não volte a adormecer. Vamos começar falando sobre a não identificação, para que possamos compreender claramente o que significa identificar-se com algo. Quando entendemos com que frequência caímos na identificação com as situações que nos acontecem, também percebemos como isso nos leva a nos esquecer de nós mesmos. Toda vez que nos identificamos com algo, a consciência perde seu estado de alerta, fica absorvida pelo acontecimento, e o estado de vigília, essa presença interior através da qual a consciência pode se manifestar, começa a desaparecer. Então, o que realmente significa identificar-se? Identificar-se é tornar-se idêntico a um de nossos defeitos psicológicos. É permitir que um defeito tome o controle da nossa máquina humana, do nosso corpo e da nossa mente, fazendo com que passemos a pensar, sentir e agir como esse defeito. Em qualquer situação que surja, se não mantivermos um estado de lembrança de si e de atenção interior, e permitirmos que o desejo, as justificativas ou as reações mecânicas do ego nos dominem, então caímos na identificação com aquela circunstância. Ficamos perdidos dentro dela. Por exemplo, se durante uma discussão nos identificamos com o defeito da ira que surge naquele momento, nos tornamos a própria ira. Golpeamos, insultamos, gritamos e pensamos apenas em ferir, humilhar ou nos vingar. Nossas emoções se enchem de ódio, ressentimento e violência, tudo isso pertencente ao eu irado com o qual nos tornamos idênticos. Quando nos identificamos com um defeito, entregamos a ele o controle de todos os centros da nossa máquina humana. O mesmo acontece em uma situação de luxúria. Se a pessoa não mantém a lembrança de si mesma, se a consciência não é quem está no comando, então ela se torna idêntica à luxúria. Ela passará a pensar, sentir, falar e agir de maneira lasciva, cometendo erros, desperdiçando sua valiosa energia sexual e afundando cada vez mais na degeneração, tudo isso por causa da identificação naquele momento. É isso que acontece conosco dia após dia, momento após momento. Deixamos de manter um estado de consciência desperta porque constantemente nos identificamos com o medo, a tristeza, a preocupação, a alegria, o desejo, o ciúme, a distração, a inveja, a crítica, o sentimentalismo, o orgulho, a ira, a tirania, o ressentimento, a preguiça e tantos outros. Se realmente desejamos despertar a consciência, precisamos fazer esforços constantes para evitar cair na identificação. Quando nos identificamos, caímos em uma espécie de hipnose, fascinados pela cena que a vida está nos apresentando, e entramos em um sonho psicológico. Nesse estado, a consciência, que é a capacidade de perceber a realidade objetiva das coisas, simplesmente adormece. Por isso é essencial identificar e eliminar todos os defeitos psicológicos, todos os teus, que se manifestam dentro de nós de momento em momento e em cada situação que vivenciamos. Um exercício muito útil é refletir todas as noites sobre como foi o nosso dia. Essa reflexão diária nos ajuda a perceber quantas vezes nos identificamos ao longo do dia e a reconhecer os elementos psicológicos que nos impediram de manter a autoconsciência. Ao identificar esses elementos, podemos trabalhar para eliminá-los, para que no dia seguinte desfrutemos de maior clareza interior e de uma autoconsciência mais expandida, o que, por sua vez, nos ajuda a evitar a identificação. Porque é assim que a humanidade vive atualmente, adormecida durante o dia, perdida na identificação. E por essa razão, à noite as pessoas não conseguem entrar conscientemente no plano astral, continuam sonhando ali também. Se realmente queremos despertar a consciência, primeiro precisamos perceber o quanto estamos adormecidos, e começar despertando deste sonho diário. Precisamos começar a ver a vida como se fosse um filme, uma película cheia de cenas agradáveis e desagradáveis, mas todas passageiras. Tudo que vivemos neste mundo físico é temporário, tudo é devorado pelo tempo. As pessoas vêm e vão, as ideias vêm e vão, as coisas vêm e vão, o mundo inteiro é ilusório. Por mais intensa que uma cena da vida possa parecer, ela sempre acaba passando e ficando para trás.
A única coisa que não passa é o ser, porque o ser é eterno. Portanto, a única coisa que realmente deveria importar para nós é o ser, a nossa consciência, porque o ser simplesmente é. Todo o resto é transitório e ilusório. É verdade que, às vezes, enfrentamos situações difíceis e complexas na vida. Nessas circunstâncias, pode parecer impossível não nos identificarmos com o que está acontecendo. Parece que não existe saída, nenhuma solução para o problema que a vida colocou diante de nós. No entanto, paradoxalmente, é justamente nesses momentos adversos que podemos obter os maiores benefícios, se fizermos um superesforço para permanecer vigilantes, conscientes de nós mesmos e presentes. Porque a consciência, sendo sabedoria em si mesma, pode revelar um caminho claro, uma nova compreensão, ou uma luz que nos permita atravessar essa etapa da vida compreendendo a valiosa lição que ela contém. Infelizmente, o que normalmente fazemos é o contrário, ampliamos o problema. Nós o alimentamos com nossa energia mental e emocional, preocupando-nos sem parar, pensando nele repetidamente, até que se torne enorme, monstruoso, a ponto de nos sentirmos pequenos, impotentes e incapazes de enfrentá-lo. Quando passamos a ver o problema como algo grande demais para lidar, nossa identificação já se tornou profunda, e a nossa consciência caiu completamente no sono. A partir daí, a imaginação mecânica começa a projetar os piores cenários possíveis, que vamos perder tudo, ir para a prisão, sofrer desonra, ou que nossos entes queridos serão prejudicados. Precisamos aprender a observar como caímos facilmente nessas projeções fatalistas, e compreender que essa negatividade alimenta defeitos psicológicos pesados dentro de nós. Esses defeitos reforçam a situação, fazendo com que ela persista e se repita. Enquanto imaginamos todas essas possibilidades catastróficas, sofremos como se elas já fossem reais, como se estivessem realmente acontecendo naquele momento. É assim que a identificação pode levar uma pessoa a cometer atos terríveis, inclusive o suicídio, porque uma circunstância que começou como algo simples cresce dentro da mente até se transformar em um problema monstruoso, grande demais para ser enfrentado. Se refletirmos profundamente sobre qualquer problema, perceberemos que, em sua raiz, existe o medo. É o medo que mantém os problemas vivos. Tememos a vida e tememos a morte. Tememos o que os outros possam dizer ou pensar de nós. Tememos a fofoca, a calúnia, a pobreza, a fome, a humilhação ou a prisão. Tememos tudo, e por causa disso nossos problemas se tornam mais fortes e parecem cada vez mais difíceis de resolver. Por isso, se realmente queremos dissolver um problema, precisamos enfrentá-lo diretamente e descobrir os medos que o sustentam. Por exemplo, em um problema econômico, do que realmente temos medo? Tememos perder o emprego, tememos a pobreza, que nossa família sofra, que possamos ir para a prisão ou acabar na ruína. E todos esses medos nos arrastam para a escuridão interior. Nos problemas familiares, podemos encontrar os que têm medo do que os outros dirão, medo do escândalo, medo de perder o afeto ou o conforto, ou medo de ficar sozinhos. Mas quando o eu que gera esse medo é eliminado, o próprio problema se dissolve, desaparece, porque, na verdade, ele era apenas uma ilusão sustentada por esse defeito. Por isso, a pergunta que precisamos aprender a fazer a nós mesmos é: quem está sentindo esse medo? Quando observamos dessa maneira, podemos descobrir o defeito psicológico específico que está atuando por meio da nossa imaginação mecânica. Se deixarmos de nos identificar com acontecimentos, problemas ou situações, podemos permanecer alertas e vigilantes. É nesse estado de percepção atenta que descobrimos nossos defeitos psicológicos. Uma vez descoberto um defeito, devemos compreendê-lo profundamente e depois eliminá-lo. Quando eliminamos os defeitos que criam medo e enchem nossa mente de projeções sombrias, os problemas perdem seu poder opressivo, tornam-se simples circunstâncias por meio das quais a consciência pode agir. E a consciência, sendo pura sabedoria, sempre sabe como responder corretamente. Muitas vezes pensamos que, ao nos preocuparmos, encontraremos uma solução. Mas, na verdade, quando nos preocupamos, perdemos a paz interior e até o sono. Enquanto estivermos identificados com o problema, não conseguiremos acessar soluções reais, porque nesse estado a luz da consciência não pode se manifestar para nos orientar.
Quando nos identificamos, deixamos de identificar o defeito que está por trás dessa identificação. Em vez disso, o projetamos nos outros. Quando somos intolerantes, vemos os outros como intolerantes. Quando somos orgulhosos, percebemos os outros como arrogantes. Quando tentamos impor nossa própria vontade, vemos os outros como tirânicos. Nossos defeitos sempre procuram nos manter identificados, porque, enquanto permanecermos identificados, não conseguimos vê-los nem eliminá-los. Para aqueles que caminham pela senda esotérica, é essencial iniciar uma batalha interior constante para não se identificar com nenhum elemento psicológico, seja ele qual for. Se alguém se identifica com o álcool, acaba bebendo. Se identifica com a gula, acaba comendo em excesso. Da mesma forma, se nos identificamos com a ira, nossa consciência adormece, e podemos permanecer identificados durante dias, sem nos lembrarmos do nosso trabalho interior. Por isso, devemos lutar momento após momento para permanecer despertos, lembrar de nós mesmos e continuar nos observando. Também é essencial aprender a ver os problemas como oportunidades. Nos momentos agradáveis da vida, nosso trabalho interior muitas vezes se enfraquece. Porém, nas situações mais difíceis, surgem os defeitos mais pesados e profundamente enraizados da nossa psicologia, aqueles que mantêm aprisionada uma grande parte da nossa consciência. Se aprendermos a olhar com sabedoria para essas circunstâncias desafiadoras, elas se tornam maravilhosas oportunidades de autodescoberta. Por meio delas, podemos recuperar grandes quantidades de consciência aprisionada e adquirir sabedoria verdadeira ao aplicar o processo da morte psicológica. Agora vamos estudar outro aspecto que impede o despertar da consciência. Por que julgamos os outros? É necessário compreender que, na verdade, não nos conhecemos, e que as pessoas ao nosso redor funcionam como espelhos através dos quais podemos ver o reflexo do nosso próprio mundo interior. Quando entendemos isso, começamos a valorizar muito mais profundamente as relações humanas, porque elas nos permitem descobrir aspectos ocultos de nós mesmos, coisas que normalmente não queremos reconhecer e que, por isso mesmo, não conseguimos transformar. Se, cada vez que vemos um defeito em alguém, nos observarmos imediatamente, poderemos descobrir que existe dentro de nós um defeito reagindo ao que estamos vendo. Esse defeito interior não quer ser descoberto. Por isso ele nos leva a criticar os outros, a projetar para fora, e a cair novamente no sono interior, impedindo assim a autoobservação. Aquilo que nos irrita ou nos incomoda nos outros é sempre algo que também carregamos dentro da nossa própria psicologia, mas que não gostamos de ver refletido fora de nós. É por isso que criticamos. A lei do espelho ensina que tudo o que vemos nos outros corresponde a algo profundamente enraizado dentro de nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa luxuriosa tende a ver luxúria em toda parte. Um ladrão tende a acreditar que todos os outros também são ladrões. E, às vezes, reagimos porque a polaridade oposta desse mesmo defeito existe dentro de nós. Se, por exemplo, eu vejo alguém gastando dinheiro de forma descuidada e tenho dentro de mim o eu da avareza, essa avareza reage quando vê o seu oposto, o desperdício, e então sinto desagrado. A preguiça que nos incomoda nos outros é a mesma preguiça que vive dentro de nós. Mas só podemos verificar isso por meio da autoobservação, observando se julgamos a partir da própria preguiça ativa ou a partir de uma falsa diligência. O ego sempre se ofende quando vê o seu próprio reflexo. Por isso, quando nos deparamos nos outros com algo que ainda não trabalhamos dentro de nós, algo que ainda não compreendemos, tendemos a sentir rejeição, irritação ou julgamento. Se realmente possuíssemos a virtude oposta àquele defeito, não criticaríamos, compreenderíamos. A compreensão gera compaixão, não julgamento. Tomemos como exemplo o alcoólico. A pessoa que bebe está na polaridade ativa desse defeito. Já o abstêmio está na polaridade passiva, mas abster-se não significa que tenha compreendido ou eliminado o defeito. Significa apenas que o defeito está reprimido. Essa repressão se revela cada vez que a pessoa sente rejeição ou repulsa por aqueles que bebem. No entanto, aqueles que já estudaram, compreenderam e eliminaram esse defeito conhecem seus mecanismos, sabem como ele escraviza a pessoa.
Por isso, em vez de julgar ou criticar, sentem compreensão genuína e, se possível, oferecem ajuda ou orientação a quem sinceramente deseja superar essa condição. A chave de todo o trabalho interior é dirigir sempre a observação para dentro, observar o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos, como reagimos, e perceber o diálogo interno que acontece constantemente dentro de nós. À medida que observamos o nosso mundo interior, fazemos muitas descobertas. E, por meio da compreensão, podemos gradualmente eliminar os defeitos psicológicos que chegamos a compreender. Mas, se a identificação toma conta, o próximo passo inevitável é a crítica. Acabamos criticando justamente o defeito que projetamos em outra pessoa. Vamos refletir um pouco sobre isso. Se nem sequer nos conhecemos verdadeiramente, como podemos acreditar que conhecemos os outros? Vemos alguém na rua ou nas redes sociais fazendo alguma coisa, e imediatamente surge o juízo interior. Aquela ali é uma prostituta. Aquele é afeminado. Aquele é um ladrão. E assim por diante. Mas quem é que realmente está julgando? Se observarmos atentamente uma mão apontando, veremos que, enquanto um dedo aponta para fora, 3 dedos apontam para dentro, em nossa própria direção. Esses 3 dedos nos lembram que são os nossos próprios defeitos psicológicos que estão julgando fora aquilo que na verdade existe dentro de nós. Precisamos compreender que aquilo que julgamos nos outros é apenas aparência. Não conhecemos as causas ocultas que levaram uma pessoa a agir de determinada maneira. Nós vemos apenas uma circunstância externa e, a partir dessa visão limitada, condenamos. Vamos agora refletir sobre algumas das consequências da crítica. Quando criticamos os outros, perdemos a capacidade de nos observar, porque nossa atenção fica totalmente voltada para fora, para aquilo que outra pessoa faz ou diz. Assim, perdemos a maravilhosa oportunidade de autodescoberta e de transformação interior. A crítica adormece a consciência, e com isso perdemos o juízo crítico, isto é, a capacidade da consciência de compreender os próprios defeitos. Assim que criticamos outra pessoa, essa capacidade sagrada desaparece. E como a pessoa que critica não compreende, porque ainda não aprendeu com aquele defeito, a própria vida a coloca na mesma situação que antes julgou, para que ela possa vivê-la diretamente. Naturalmente, acaba agindo da mesma maneira que aquela pessoa que criticou, ou até pior. Os julgamentos que fazemos são sempre equivocados, pois se nem sequer nos conhecemos, como poderíamos conhecer os processos internos que levam outra pessoa a agir da maneira que age? E o que acontece como resultado desses julgamentos errados? Eles se transformam em calúnia, que envenena nossas relações com os outros. No esoterismo, o que realmente importa não é o vínculo externo, mas a relação interior que mantemos com cada ser. Quando julgamos alguém, nos tornamos seu inimigo interior. Outra consequência importante da crítica é o karma, porque através da crítica causamos dano aos outros. Não nos é cobrado karma simplesmente pelo que pensamos ou sentimos, mas no momento em que expressamos esses pensamentos por meio de palavras ou ações, geramos dano, direta ou indiretamente, e assim criamos karma para nós mesmos. E quais são, então, os benefícios de superar esses dois grandes erros? O que ganhamos ao deixar de nos identificar com as circunstâncias da vida diária e ao nos abstermos de criticar os outros? O primeiro e mais importante benefício é que a nossa consciência deixará de adormecer. Começaremos a sustentar um estado contínuo de atenção, um estado que gradualmente nos conduzirá ao despertar completo. Começaremos a permanecer conscientes durante o dia, e essa mesma clareza se refletirá à noite, permitindo que experimentemos maior lucidez no plano astral. Outro grande benefício é a recuperação do juízo crítico, a verdadeira autoobservação da consciência. Por meio da autocrítica, aprendemos a reconhecer nossos próprios defeitos refletidos nos outros. Quando nos tornamos conscientes desses defeitos dentro de nós, podemos pedir conscientemente sua eliminação. Assim, o trabalho da morte psicológica avança de maneira poderosa e eficaz. À medida que continuamos dissolvendo nossos defeitos, libertamos quantidades cada vez maiores de consciência aprisionada, e, dessa forma, avançamos firmemente em nosso trabalho interior. É essencial, portanto, iniciar uma luta consciente e determinada.
Uma luta para evitar a identificação com os acontecimentos da vida diária. E para deixar de julgar os outros. Esse esforço interior nos conduz diretamente ao que se conhece como despertar da consciência. Com isso concluímos a conferência de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta ou reflexão sobre o tema, sintam-se à vontade para deixá-las nos comentários, teremos grande prazer em responder. Na nossa próxima conferência, exploraremos um tema muito importante. O terceiro fator para a revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade. Ali compreenderemos a importância profunda e vital desse fator no trabalho interior. Vocês estão cordialmente convidados a nos acompanhar enquanto desenvolvemos esse tema inspirador. Até a próxima!